Acho que a gente pode ir começando, que tem essa Boa, Val. introdução. Algumas pessoas já conhecem essa introdução, e só que é importante aqui para o nosso trabalho, né, ir registrando como é que a gente está trabalhando e vem atuando aqui nessas séries, né? Então, gente, muito boa tarde. A gente, então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, que é levar para vocês, afinal, o que são as organizações positivas, saudáveis, e, afinal, como é a implantação disso tudo na nossa cultura. Então, hoje a gente vai ter um convidado muito especial lá da Espanha, o Ari Gomes Borges, que daqui a pouco a gente apresenta. E o que a gente quer sempre destacar, e aqueles que ainda não estiveram aqui no nosso encontro, é importante saber, né, que a gente sempre ressalta que falar de organizações saudáveis, positivas e hoje resilientes, como vai ser o que o Ari vai contar para a gente também, é sempre esse esforço sistemático e intencional, né, da gente, de fato, promover esses ambientes de apoio e essas ações significativas. Então, o que vai nos apontando, e eu acho que a pandemia veio e nos convidou a entender que existe um como isso tudo tem que acontecer para a gente fazer essa segurança psicológica acontecer dentro dos ambientes organizacionais. Isso se constrói, isso tem que ser contínuo, né? Então, quando a gente fala do para que essa cultura, né, a gente sempre gosta de mostrar o foco sistêmico. Nós estamos falando, sim, que começa, lógico, pelo indivíduo, começa a gente entendendo esse fortalecimento do autoconhecimento e da autoestima. Mas tem que passar por uma liderança autêntica, né, que entenda que o papel dela também é olhar para os pontos fortes e para as virtudes, né? Esse é um trabalho que a Mapa de Talentos, que a Simbólica já faz aí há 25 anos quase aqui na estrada, promovendo isso com as lideranças, trazendo para esse trabalho em equipe uma harmonização nos relacionamentos, consequentemente, a gente conseguindo esse fortalecimento numa cultura, que gera, obviamente, uma aprendizagem contínua, a maior atratividade, que conseguimos encantar cada vez mais os clientes, mas onde, de fato, queremos chegar e sabemos que as organizações positivas chegam, é a gente impactar todo o nosso mundo. Então, sim, estamos falando de uma transformação no mundo, é atrás disso que estamos, via organização, via a felicidade no trabalho, a gente conseguir, talvez, repensar essa nossa história, né, com o ambiente de trabalho e as consequências positivas disso tudo. Então, os caminhos para se guiar, os convidados que têm passado por aqui, sempre falam, né, de diferentes ferramentas. Então, é claro que aqui nós não vamos enfocar nenhuma específica, não é o foco dessa série, mas nós queremos muito enfatizar com vocês a responsabilidade das empresas em entender que felicidade, de que bem-estar, a gente diagnostica, a gente implementa via essas ferramentas, a gente mensura e, lógico, a gente acompanha. Isso, o método Hero Check, né, que o Ari vai contar para a gente, se embasa muito nessa premissa. Se a gente ficar usando as ferramentas de maneira só aleatória, sim, a gente até consegue, de uma certa forma, os resultados, né? Mas aqui a metodologia nos coloca como isso tudo pode ser permanente, né? Então, esse vai ser o nosso convite. A gente tem conversado aqui com algumas pessoas bacanas que já passaram por aqui. A semana passada foi aí nosso querido João, que esteve aqui com a gente, e hoje o Ari, que está lá na Espanha,
E a gente agradece o Ari. Uma das fortalezas de caráter dele, né, é a generosidade, é o amor. Então a gente agradece, Ari, por você estar aqui com a gente, né? E aí, quem é o Ari, né, Miguel? Até para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, ele vai falar mais dele, né? O que a gente achou interessante aqui é um pouco a história dele, né? Que na verdade, vou dizer que ele é quase um gaúcho da fronteira, porque ele estava no, ele é de origem uruguaia, né? Família brasileira, né? Ele vai contar um pouco. E o que eu gosto muito da história do Ari, depois a gente fala do que a gente gosta do método, né? Porque é um método muito amplo, mas do Ari, principalmente aquela questão, olha, legal, eu estou trabalhando, eu quero trabalhar para contribuir com esse aspecto nas organizações, mas eu quero me aprofundar na parte acadêmica para trazer solidez na informação que eu vou trazer na minha consultoria. Então, essa ponte entre a academia e o ambiente de trabalho, eu acho muito legal. Às vezes a gente vê coisas aqui que se perdem, né? Dependendo do setor, fica ou muito profissional e o meio acadêmico fica de fora. E aqui eles somam as duas coisas. Eu acho que ele vai ter cases fantásticos. Uma coisa que a gente gosta muito no modelo da Marisa e no modelo que o Ari e a equipe Want lá da Jaume I trabalha, é essa visão ampla, né? Ou seja, não é um olhar só o colaborador, são as práticas sistemáticas, vai olhar os stakeholders, vai olhar como é que trata os fornecedores, ou seja, tem um olhar muito amplo e eu gosto muito disso, porque eu não consigo imaginar uma organização positiva e saudável sendo incoerente, né? Então, se eu meço essas coisas, eu diagnostico de maneira ampla, eu consigo conduzir isso, as intervenções que vão contribuir para que cada vez mais a gente seja coerente frente a isso. Então, Ari, é contigo. Se tiver alguma coisa em espanhol que a gente precisa traduzir ou no portunhol, não tem problema. Se precisar tomar um chimarrão ou um mate para dar mais energia ao longo da transmissão, faz isso e vamos em frente, tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você aqui e com todos vocês. Que bom! Estão vendo bem a apresentação? Tá nas duas telas, tá, Ari? Nas duas telas. Um segundinho. Já arrumo isso. Agora? Ok. Perfeito. Ok. Ok, então começam. Antes que nada, muito obrigado, Miguel, muito obrigado, Valdenice e Simone, Mapa de Talento, Simbólica, pelo convite de estar aqui hoje. Quando a minha tutora, a minha diretora, Marisa Saranova, que é a principal autora do tema do qual vou falar hoje, me convidou e me disse que era para fazer uma webinar em português. No mesmo momento, eu aceitei o convite muito emocionado e feliz de poder falar desses temas para um país que ocupa a metade do meu coração. A outra metade ocupa o Uruguai e tem um lugarzinho hoje em dia, que já faz 3 anos que eu moro aqui, reservado para a Espanha também. Porém, para mim é um desafio e um prazer também, hoje em dia, estar aqui e poder conversar com você sobre todo esse tema que, para mim, é super interessante e uma das minhas principais paixões hoje em dia, e na qual eu ocupo todo o meu dia trabalhando e investigando na atualidade. Antes que nada, se houver algumas palavras que eu falar em espanhol, por favor, me avisem. Se não entendem, eu vou tentar. Para mim, foi todo um exercício fazer toda a tradução de todos esses temas ao português, porque é verdade, como dizia o Miguel, eu nasci no Brasil, mas nasci numa cidade fronteiriça, entre Santana do Livramento e Rivera. A casa dos meus pais estava no lado uruguaio, porém eu estudava no lado brasileiro. Meus amigos eram a maioria uruguaia, outra parte brasileira. Então é toda uma mistura interessante que tem aqui. Mas claro, quando eu fui morar em Montevidéu, na capital, fui exclusivamente para estudar a carreira de psicologia. Eu sou psicólogo. E claro, existem muitas palavras que eu não conhecia antes, que eu comecei a conhecer
no decorrer dos estudos da psicologia em geral, que eu não conhecia nem em português nem em espanhol. Então, claro, conversar depois em português sobre muitas palavras que eu só conheci em espanhol ou em inglês também é interessante. Por isso, se houver algum erro na apresentação, sepam desculpar, mas eu acho que tudo mais ou menos você vai entender. Um pouco para me apresentar rapidamente. Como diziam, meu nome é Ari, eu sou metade brasileiro, metade uruguaio. Sou psicólogo, também tenho formação de pós-graduação em mudança organizacional. Tenho também diploma em consultoria, também de empresas. Tenho um master em psicologia positiva aplicada, feito aqui na Espanha. E hoje em dia eu sou coordenador acadêmico desse mesmo master. Também tenho outro master em psicologia do trabalho, das organizações e dos recursos humanos. E a minha experiência basicamente foi em psicologia social, através de ONGs, que sempre foi outra grande paixão e o motivo pelo qual eu estudei psicologia. E também na psicologia do trabalho, que é onde eu trabalhei os últimos 10 anos da minha vida. E hoje em dia estou realizando um doutorado aqui nessa universidade, na Jaume I, aqui da Comunidade Valenciana, na Espanha. E um pouco eu uni essas duas grandes paixões, digamos, né? Por um lado, essa paixão que eu tinha pelos grupos, pelo trabalhar a energia grupal, o grupo, toda a influência que tem do trabalho em equipe e tal, e também isso relacionado com a psicologia social e com o meu trabalho como voluntário em ONGs desde os meus 17 anos, faz 21 anos já. E também a minha experiência, eu gosto de trabalhar na psicologia do trabalho. Que também é tão importante, né? Hoje em dia, poder ser também um ator de mudanças e ter como uma importância dentro da empresa de poder dar uma maior visualização e importância na hora de ver as pessoas que trabalham nas empresas e a importância que eles estejam bem, que tenham saúde, e que tenham um nível aceitável de bem-estar, né? Que hoje em dia a gente dedica tantas horas no trabalho e tantas doenças nos podem trazer também, como estresse e outras coisas. E minha função, eu me vejo pelo menos assim, como um promotor de bem-estar dentro das organizações. Mas claro, quando a gente começa nessas coisas, a gente pensa que só promover o bem-estar a gente, pelo menos eu, quando comecei, era promover o bem-estar, promover a saúde, promover, por que não, a felicidade dentro do trabalho, mas não dava muita importância, pelo menos no princípio, de que também a organização ela tem vida própria e também é importante que todas as empresas e organizações que a gente trabalha nunca pode deixar de lado a importância de que essas empresas têm que ser rentáveis, e essas empresas têm que ser autossustentáveis. Então, não adianta a gente só promover a saúde sem ter em conta o outro lado, que é que a empresa vive também dos negócios, dos ingressos econômicos que tem que ter. Então, esses dois mundos o mundo que hoje em dia a gente trata, pelo menos na nossa equipe de investigação, ONE, tratar de promover, né? Empresas saudáveis, no sentido de pessoas saudáveis, logicamente, de grupos saudáveis, mas também resultados organizacionais saudáveis, né? Como, por exemplo, de que a empresa cada vez possa ser melhor, possa crescer mais, possa ter uma maior rentabilidade. Então, basicamente, hoje em dia, esse é o meu trabalho. Então, nesta equipe, a gente tem um modelo de organização positiva e saudável, que é o que eu vou estar contando e comentando um pouco aqui. O nome dessa conferência, digamos, dessa webinar que eu quis colocar é Organizações Hero. Agora eu vou explicar um pouquinho mais o que a gente fala, o que a gente quer dizer quando a gente fala de Hero, né? Hero, nesse caso. Positivas, saudáveis e resilientes, ok? Mas uma parte para mim importante é o subtítulo, né? Que é do mito à realidade.
Só um pequeno parênteses. Miguel, Valenice, se controlem o tempo, porque eu me emociono falando e qualquer coisa me avisem. Ari, olha, ficam 10 minutos, 5 minutos, ok? Mas o que eu queria falar também era do mito à realidade, né? Então, como bem dizia o Miguel na minha apresentação, quando eu trabalhava no Uruguai, eu tinha trabalhava como independente, assim, em consultoria organizacional nas empresas. Sempre acontecia esse negócio de dizer, eu dizia, bom, vamos fazer esse tipo de intervenção positiva, a favor do bem-estar das pessoas e tal. Ah, mas isso aqui no Uruguai não funciona. Não, mas eu tenho uma base científica de que se fizeram provas com milhares e milhares de pessoas e centenários de empresas. Ah, sim, mas aonde foi essas provas? Não, nos Estados Unidos, na Europa, sei lá, na Oceania e tal. Ah, não, mas isso não vale, porque lá são diferentes que aqui é outra cultura, isso aqui não funciona, isso não é um mito, não. E aí eu ficava com um pouco sem palavras, né? Porque eu também sei da importância do contexto de cada país e da cultura de cada país e da cultura de cada empresa. E sabia que em parte, algo de razão tinha. Eu dizia, o que eu posso fazer para poder ter dados e poder ter como uma evidência empírica científica para poder dizer, não, mas olha que isso aqui também pode funcionar aqui. Então, esse foi como um dos principais motivos que eu vim para a Espanha, para poder aprender a investigar e poder fazer a investigação, para poder voltar para a América Latina e, de alguma forma, poder produzir conhecimento científico e evidência de dizer, olha, se tu faz uma inversão para melhorar a saúde das pessoas, para melhorar o seu bem-estar, não vai ser só melhorar o bem-estar dela, também vai melhorar o bem-estar da empresa. E a gente tem este método desta forma, assim se mede, assim se faz. E um pouco agora eu vou compartilhar esse método que tenho aprendido aqui, ok? Primeiro que nada, eu queria convidar vocês, a ver se é possível. Aqui. Entrar, pode ser pelo celular, se quiserem, ou por outra página de navegação. Nesta página que diz menti.com. Mas aqui não é de mentiras, hein? É de outra coisa. E quando entrem nessa página, eu vou entrar aqui também, vocês vão pedir um código para vocês, que é o código que está escrito aqui na apresentação. 16 19 34 8. Vocês vão entrar nessa página, vão colocar o código 16 19 34 8. Eu vou colocar aqui também, só para saber que está tudo funcionando direitinho. 19 34 8. Submit, se está em inglês. E aí vai fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, só para saber um pouquinho quais são as expectativas que existem hoje aqui. Você tem a possibilidade de colocar duas palavras ou duas frases com quais são as expectativas ou qual é o motivo por que vocês vieram hoje nesta webinar. Que expectativas têm? O que gostariam de aprender? O que querem, o que pensam que vão escutar? E, à medida que vocês vão colocando isso, vai fazendo como uma nuvem de palavras, que está por aqui. Deixa eu ver. Ari, coloca o código de novo aí no chat para nós, por favor. Sim, claro, já coloco. Por favor, obrigada. O código é 16 19 34 8. Também recomendo que quem não conseguir acessar, manda no chat. E a gente tem junto as informações das duas pontas. Um segundo.
Ah, aqui já está aparecendo. Apresentar. Ok. O que vocês estão vendo agora Está compartilhando a sua tela do computador. Agora foi. Agora Agora sim? sim. Ok. Desculpe, a gente tenta aprender essas coisinhas, mas, bom. Aí Estamos aparece... Ok. todos Agora sim. aprendendo. Vai aparecendo aí, conhecimento, ok. Quanto mais grande é a palavra, é porque são mais pessoas que colocaram essa mesma palavra, ok? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, conhecimento, compartilhar as práticas, cases, bom, novas perspectivas, potencial prático, aprendizado, entender o hero, ok, conhecer o hero, bem-estar e resultado, ok, mito ainda, interessante, ver a realidade do mito, ok, perfeito. Ah, ok, então acho que eu estou bem. Tá, É acho que isso que eu sim. vou falar. Estamos alinhados, Ari. Estamos Vamos alinhados, estamos lá. alinhados. Agora estão vendo a minha apresentação de novo? Sim. Sim. Perfeito. Sigo adiante, então. Ok, sempre gosto de ver as expectativas para poder ajustar e poder ver bem o que a gente vai conversar, ok? E Então, só uma recomendação aí para o pessoal, à medida que o Ari for apresentando, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, porque no final a gente vai ter aí um tempinho para poder fazer esse bate-papo com ele, tá? Então, perfeito. por favor, acessem aí o chat e a gente depois conversa. Perfeito, Simone, muito obrigado, muitas graças. Então, o objetivo então, da nossa conversa vai ser poder conhecer um pouco e entender o que a gente fala, o que eu quero dizer quando eu falo sobre organizações saudáveis e positivas, ok? Dá um pouquinho de um marco teórico, né? Uma base teórica e como a gente, desde a nossa diretora e os livros que ela tem escrito e a nossa perspectiva teórica, a gente trabalha, ok? Numa segunda parte, aí sim vamos entrar um pouco mais a conversar sobre a metodologia HERO, ok? E logo, por último, na parte da apresentação, seria alguns exemplos de sucesso que a gente tem feito aqui, alguns tipos de intervenções e diagnósticos que a gente faz aqui, e contar alguns que sirva como alguma ideia inspiradora e também poder ver, por que não, essa ponte, né? Entre o mito e a realidade, justamente que a gente falava recente. E por último, poder conversar um pouco, ver qualquer dúvida que vocês tenham, interesses e tal, a gente conversa um pouquinho mais. Vale? Seguimos adiante, então. Quem somos? Nós somos uma equipe de investigação de alto rendimento acadêmico aqui na Espanha. Estamos entre equipe de investigação em psicologia social e positiva, especificamente entre as melhores aqui da Espanha, enquanto a nível de produção. Por que consideram a nossa equipe uma das melhores? Porque, digamos, somos a equipe que mais publica em revistas científicas esse tipo de experimentos, digamos, que mais que nada são diagnósticos e ver como se comportam as organizações quando a gente faz algum tipo de intervenção positiva e quais são os resultados que isso tem. Isso como um método científico, então a gente publica sempre nas melhores revistas, nas Q1, que chamam, que são as que têm um maior nível de exigências enquanto a qualidade, digamos, nas investigações. Então, basicamente, a gente trabalha muito sobre isso na prática. Digamos que faz uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, digamos que a equipe se centrava muito na validação deste instrumento de avaliação. Então, mais que nada, todas as publicações que se faziam eram de diagnóstico organizacional. É como se a gente fosse num médico de organizações, em onde vê, olha, você tem esse ponto forte, esse aspecto para melhorar, isto e aquilo, né? Mas, ultimamente, nos últimos anos, a gente superou essa etapa de diagnóstico e já passou uma segunda etapa, que é a etapa de intervenção. Se entende quando eu falo de intervenção, né? Ok. Então, a gente faz, dependendo do diagnóstico, sempre antes de fazer uma intervenção,
é super importante ter um diagnóstico, senão seria como que ir num médico e o médico, lógico, no meu caso, se um médico me vê, vai me dizer, não, tu precisa de um negócio para que o teu cabelo cresça. É mais fácil, né? Mas se ele me indica uma coisa, não, eu acho que o teu estômago está mal, mas nem me escutou, nem me fez nenhum exame, é tipo, não, mas por que tu vai me dar um remédio para ver para o meu estômago se tu não conversaste comigo, não me fez nenhum exame? E a mesma coisa acontece com as organizações, que são, em definitiva, um conjunto de pessoas. Então, sem ter um diagnóstico prévio, é muito difícil fazer intervenções que sejam realmente efetivas. Lógico, no mundo da consultoria tem muitos gurus da consultoria que vendem as suas intervenções como coisas mágicas e que, porque vão trabalhar na liderança sem saber se existe realmente um problema de liderança ou de trabalho em equipe ou outras coisas, mas que não sabe realmente qual é o problema que está afetando, qual é a raiz do problema ou da doença que possa ter a organização, ou sem saber quais são as suas fortalezas, que é também que a gente se focaliza muito, é muito difícil fazer uma intervenção. Então, a gente sempre diagnostica primeiro e logo faz uma intervenção, sempre medindo com instrumentos para ver qual é a efetividade no largo do tempo, né? A gente evalua antes, digamos, se a gente vai evaluar o bem-estar ou o engagement ou diferentes coisas que a gente pode evaluar, vemos um antes e logo da intervenção, fazemos novamente um diagnóstico e depois, passados 6 meses ou 1 ano, também fazemos novamente um diagnóstico para poder ver se esses efeitos duram no tempo. Então, hoje em dia, a nossa equipe é uma equipe super multicultural, né? Se a gente vê nessa foto aqui, no centro está a nossa diretora Marissa, mas também tem pessoas aqui que trabalham multicultural e multitemática também. Apesar de que todos são psicólogos, cada um vai mais ou menos trabalhando naquela área que mais gosta e mais se sente cômoda, né? Que mais sentido faz para ele. Olhando aqui a foto, vejo pessoas do Chile que trabalham sobre intervenções em âmbitos públicos, em organizações públicas. Vejo também muitos aqui da Romênia, que também faz coisas com liderança. Tem pessoas do México que estão trabalhando sobre a compaixão e a influência da compaixão no âmbito sanitário. E vejo outro amigo do Chile que trabalha com mindfulness, tema de esportes também e a influência do esporte dentro das empresas e como isso influencia no bem-estar das pessoas. E mais ou menos cada um vai trabalhando na sua área, né? No meu caso em particular, minha investigação tem que ver com a influência de condutas de autocuidado psicológico no bem-estar das pessoas. Essa é a minha área específica dentro da psicologia positiva, na qual eu trabalho e faço a minha tese doutoral. Aqui deveriam aparecer outras fotos, não sei por que não aparecem, mas não importa, eu explico quais seriam as fotos. Tá, uma foto, deixa eu ver. Minimizada aparece, assim Okay, aparece. deixa eu minimizada nessa aqui. Perfeito. Para poder explicar um pouco qual é a nossa base de investigação, a gente investiga dentro da área da psicologia positiva. Para quem ainda não sabe o que é psicologia positiva, o que estuda, ou tem uma ideia assim que escuta, ou vê alguma mensagem positiva no Facebook e tal, eu sempre gosto de esclarecer um pouco de que se trata a psicologia positiva. Lógico, para poder explicar o que é a psicologia positiva, a gente tem que explicar o que é a psicologia no geral e qual é a mudança no paradigma da psicologia. Então, aqui a gente tem uma foto do Sigmund Freud, lá nos princípios de 1900, que é a psicologia tradicional, super importante, que eu, no meu caso, valorizo muitíssimo, muito. Só que essa psicologia estava centrada em identificar quais eram os problemas que tinham as pessoas, quais eram as doenças que tinham as pessoas, o que funcionava de errado nas pessoas, não? E dar como um diagnóstico, você é esquizofrênico, você é histérico, você sei lá, neurótico, diferentes coisas, né? Logo, super importante para a psicologia, como é hoje em dia, graças a ele, se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Porém, tudo tem uma evolução. Então, depois eu coloco uma foto do Martin Seligman,
Quem é o Martin Seligman? Sempre boto essa foto que eu acho tão engraçada. Hoje vocês veem, ele não tem nada a ver com isso aqui, né? Essa foto é ótima, eu ia comentar com você. É muito boa essa foto. É muito boa, eu adoro ela. Já estava começando a perder seu cabelo, mas aí tinha seu estilo aí com essas camisas com as coisas longas, né? Anos 70, 80, né? Fins de 70, eu acho. Martin Seligman, ele é considerado um dos fundadores, se não o fundador da psicologia positiva. No seu discurso, quando assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia, lá pelo ano 1998, e aí é como quando nasceu, digamos, a psicologia positiva. E qual é a grande diferença entre a psicologia tradicional com a positiva? É que a positiva se centra nas fortalezas que têm as pessoas. Se centra no que funciona de melhor nas pessoas e não no que funciona de pior, ou qual a sua doença. Então, é uma perspectiva nova que nasceu junto com ele, com seus livros e depois toda a investigação que tem do ano 98 até os dias de hoje, para ser uma ciência, uma corrente psicológica, é bastante jovenzinha ainda, mas cada vez mais cresce dentro do mundo científico. Ele se centra, a psicologia positiva não é a simples mensagem de tudo vai estar bem, você vai estar feliz, senão que centrar que você é bom nisso, essa é a sua fortaleza, e isso reduz de alguma forma ou outra o outro lado negativo que você possa ter. E logo passamos aqui a foto da Marisa, a psicologia organizacional das organizações positiva, que é a aplicação da psicologia positiva no âmbito das empresas, ok? Então, o que eu falo o que falamos quando falamos de organizações saudáveis e positivas? Aqui sim eu vou aumentar de novo. Isso. Então, basicamente, a definição que a gente usa aqui na equipe e no nosso modelo teórico é a seguinte: uma organização saudável e positiva é aquela caracterizada por investir em esforços colaborativos, sistemáticos e intencionais. Sistemáticos de que tem que durar no tempo, né? Não é que faz só uma vez e já é positiva, não. Tem que ser uma coisa que dure no tempo. E intencionadamente, para maximizar o bem-estar e a produtividade dos funcionários por meio da geração de empregos bem planejados e significativos, ambientes sociais de apoio e, em última instância, por meio de oportunidades equitativas e acessíveis de desenvolvimento de carreira e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Um pouco largo, né? Mas aqui um pouco dá uma definição um pouco geral do que é para nós uma organização positiva. Uma organização positiva não é só aquela que pode pintar flores nos seus muros ou fazer uma boa campanha de marketing. Não. Tem que ser uma organização que se preocupa num planejamento anual em promover a saúde das pessoas, em promover o bem-estar, em reduzir o estresse das pessoas. Mas também para nós é importante que seja uma empresa justa com salários, justa com as diferentes gerações, com as mesmas oportunidades para pessoas mais jovens, mais grandes, mesmas oportunidades para poder ocupar postos de liderança de homens e mulheres, sem importar raça, sem importar nada, que seja diversa nesse sentido, mas que também tenha uma preocupação pelo seu entorno, né? Então, não adianta muito uma empresa ter algumas práticas positivas, algumas coisas que, assim, na sua missão, na sua visão, que sejam, parece assim, na primeira vista, super boas e positivas, mas se é uma empresa que produz produtos que são tóxicos, é desleal na competência e tudo mais, já não é positiva para nós, entende? Então, tem que cumprir muitas coisas. Tem que cumprir com a preocupação com seus funcionários, com a preocupação com seus resultados, que sejam resultados positivos, com a preocupação com seu entorno, que seja uma organização justa. Claro, a gente pensa assim, sim, mas é uma organização que não existe. Claro, é difícil, é o nosso ideal, é a nossa meta que a gente quer procurar ter. Lógico, sempre há uma possibilidade de melhorar, sempre a gente vai focalizar no que a empresa tem de bom e poder potenciar mais e mais e mais,
ir sempre tocando várias áreas da empresa. Então, a gente quer como que mudar um pouco o paradigma quando a gente fala de psicologia organizacional positiva, de organizações saudáveis. A gente procura mudar esse paradigma da gestão dos recursos humanos, de mudar a visão, né? De mudar que a saúde não seja visto como um gasto, senão como uma inversão, um investimento. Em vez de somente se centrar nos problemas, não é deixar os problemas de lado, não é esquecer que existem problemas, mas em vez de centrar só nos problemas que tem a empresa, poder também avaliar as fortalezas, os talentos, priorizar mais também os talentos internos que tem dentro das empresas, no lugar de fazer ações esporádicas de promoção de saúde, ser também estar integrado numa direção de recursos humanos que esteja planificado em todo o ano poder gerar esse tipo de atividade de promoção de saúde, que depois vamos ver um pouco mais sobre isso. Potenciar o bem-estar dos funcionários, em vez de só centrar em castigar o funcionário que erra ou tem um problema ou não faz bem a sua tarefa, e em fazer intervenções positivas, não só quando existe um problema ou um conflito, senão que também trabalhar proativamente e potenciar aquelas fortalezas que tem as equipes de trabalho e as pessoas. Então, se eu vou muito rápido, me avisam, é que eu estou vendo também o tempo e vejo que, claro, eu adoro falar e começo a falar e não posso estar um bom tempo posso ficar só nesta aqui e conversar a hora inteira. Então, o que é uma organização Hero? Eu olho também para o lado porque eu vejo as câmeras deste lado e vejo a apresentação, então vou mudando assim. O que é uma organização Hero? O que quer dizer Hero neste caso? Faz referência a esta definição em inglês que tem que ver com Healthy and Resilient Organization. Né? Então, o H e o E é de Healthy, de saudável, e o R e o O é de Resilient Organization. Então, passamos daquela definição que falamos de organizações saudáveis a esta nova definição, que fala do seguinte, né? Que as organizações Hero, as organizações saudáveis e resilientes, são aquelas que realizam ações sistemáticas e planejadas e proativas para a melhoria de processos e resultados, tanto para seus colaboradores, as pessoas que trabalham ali, como para a organização no geral, para ter resultados econômicos positivos, bons resultados, que a empresa siga crescendo e tal. Elas são resilientes porque mantêm um ajuste positivo em circunstâncias desafiadoras, e em circunstâncias desafiadoras são fortalecidas em situações adversas e sob pressão conseguem manter sua operação e resultados. O que quer dizer com isso? Também todo este modelo que nasceu da organização Hero aqui na Espanha, nesta equipe de investigação, foi numa época, vou colocar vocês aqui, assim eu olho para vocês também, numa época onde a Espanha estava passando por uma crise profunda, que foi a crise do ano 2008. Toda uma crise imobiliária, crise mundial, e na Espanha afetou muito, muito, muito. Que eu só fui consciente do impacto dessa crise quando eu vim morar aqui. Antes eu sabia que tinha uma crise, mas realmente conversando com as pessoas, vendo muitas pessoas que mudaram de trabalho porque suas empresas faliram, muitos problemas, muita dificuldade. E nessa dificuldade foi onde nasceu este modelo também. Então, a resiliência organizacional também nasceu nessa época, no sentido de que tomou uma importância muito importante, porque era num momento onde a resiliência era fundamental para que as empresas pudessem resistir a crises e seguir adiante. Logicamente, aqui já estamos falando num sentido grupal, né? Uma organização e não uma resiliência individual, senão que mais no nível grupal. Então, começamos a ver a influência que tinha na promoção de intervenções e políticas saudáveis e positivas, e como isso se associava, se correlacionava
com as empresas que tinham um maior nível de resiliência para poder afrontar as dificuldades que existiam. E se a gente fala de resiliência, sempre gosto de mostrar isso aqui, que a resiliência não é só resistir um momento de crises e ficar no mesmo nível ou apenas sobreviver, senão que, e para mim isso faz muito sentido, logo desse momento traumático, digamos, que é, por exemplo, se a gente usa neste caso toda esta pandemia que está existindo agora, né? Logo que passa a pandemia, aquelas organizações que são resilientes vão estar num lugar até superior que estão hoje em dia, antes da crise, digamos, que utilizaram a crise como uma aprendizagem para ser empresas ainda mais fortes no futuro. Quando superam a crise, tem um crescimento pós-traumático, como é a linha verde que estão vendo aqui. Se vocês veem aqui, digamos, o estressor seria um momento de crise, usem como exemplo agora a pandemia. Digamos que se vocês veem aqui uma empresa na linha azul que vem existindo, acontece um momento estressor e mais ou menos resiste e fica igual, não seria resiliência no caso, senão que seria uma resistência ao estresse, ou uma resistência a crises, né? Ou uma resistência ao trauma. Já no caso da resiliência em si, seria a linha verde, digamos, né? Que seria vem um momento de crise, o estressor neste caso, e no correr do tempo, que é a linha de baixo, caiu, porque a crise foi dura, foi profunda, mas conseguiu levantar e superou o momento anterior desse momento traumático, desse trauma, dessa crise em particular. Então, a investigação hoje em dia nos diz que a resiliência grupal, a resiliência organizacional, se pode promover e se pode trabalhar de uma forma proativa, exercitando certas habilidades que já estão investigadas antes, para poder, de alguma forma ou outra, fortalecer as empresas para poder afrontar futuras crises ou futuros momentos de trauma a nível de empresa e organizações, para poder ser mais forte, para poder se recuperar depois. E claro, se a gente se imagina na nossa própria vida pensando, faz sentido a gente, depois que supera uma crise, estar melhor que antes. Porque a gente usa a crise como um processo de aprendizagem que nos serviu para poder entender melhor a vida, para poder entender melhor as relações, para poder entender melhor o mundo. Então, a gente já não está no mesmo momento que estava antes da crise. Então, a tendência, se a gente tem esse mecanismo, ou se a gente exercita esse mecanismo de resiliência, é utilizar a crise para potenciar melhores resultados no futuro. E quando eu falo de melhores resultados, eu não falo somente de resultados econômicos, senão que também de resultados de saúde, de bem-estar, porque quando a gente supera uma crise, também a nossa autoeficácia, a nossa própria percepção de que a gente pode afrontar crises futuras vai aumentando e a gente vai se sentindo cada vez mais forte para poder afrontar as crises do futuro. Porque as crises vêm, passam, vão, não existe um mundo ideal onde as crises não vão existir. Então, de alguma forma ou outra, temos que tentar superá-las. Então, quando a gente no modelo Hero dá essa importância tão importante, digamos, mais redundância, para a resiliência, é nesse sentido que a gente está falando agora. E também os estudos nos falam, como eu disse faz uns minutos atrás, de que é uma coisa que a gente pode desenvolver mais. Não é que uma pessoa nasceu com resiliência que é afortunado, né? Só ele pode, sei lá. Sempre quando eu penso em resiliência, eu lembro a história do Silvio Santos. Porque era um cara que tinha tinha um camelô, umas coisinhas que vendia na rua, e depois foi como um império da televisão, que foi o SBT, né? E eu sempre pensava, nossa, é uma pessoa privilegiada, né? Que nasceu com essa capacidade e tal. Lógico que tem fatores intrínsecos que são importantes. E depois, quando eu conheci a história do Viktor Frankl também, que não sei se vocês conhecem, que é o fundador da logoterapia e o sentido da vida e tal, que é outra pessoa privilegiada e tal.
Mas hoje, afortunadamente, hoje em dia, a investigação nos diz que sim, que existem fatores internos que nos fazem afrontar de melhor maneira os momentos de crise, mas também é possível desenvolver, através de certas práticas, essa capacidade de resiliência. E isso, para mim, sempre é uma boa notícia, porque já não é só quem nasceu e se é ou não é, senão que existe um espaço para poder desenvolver, ok? Então, o modelo Hero, voltando ao tema do Hero, ele se divide em 3 grandes dimensões, né? Que são as dimensões de recursos e práticas saudáveis. Aqui sim está em espanhol, ok? Mas eu faço a tradução. De recursos e práticas de organizações saudáveis, práticas saudáveis. Agora a gente vai ver mais em detalhe. Outra dimensão que tem que ver com funcionários e funcionárias saudáveis, pessoas saudáveis dentro da empresa. E uma terceira que tem que ver com uma dimensão dos resultados organizacionais saudáveis. Então, a gente estuda como é a interação entre essas 3 dimensões e depois a gente vai ver que hoje em dia a gente também evalua a dimensão de exigências do trabalho, demandas laborais, como se diz em espanhol, que também tem uma influência forte, ok? O que a gente fala quando fala de recursos e práticas do trabalho? Que a gente estuda isso em cada... Imaginem que a gente vem uma empresa X e a gente tem que fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico está baseado nessas 3 grandes dimensões. Cada uma dessas dimensões tem muitas subvariáveis, ok? Que são as que a gente vai ver agora. Os recursos e práticas organizacionais saudáveis, recursos de tarefas, tem que ver com o ambiente imediato do trabalhador. Uma conexão psicológica com o trabalho, o orgulho, o prazer. E, por exemplo, algumas variáveis que a gente estuda a autonomia que essa pessoa ou que essa organização brinda para as pessoas que trabalham lá, a variedade no tipo de trabalho que fazem, ou se tem uma rotina muito grande, feedback no trabalho, ok? São como recursos que a empresa brinda para o trabalhador. Se entende? Recursos que a empresa brinda para o trabalhador. São recursos de tarefas que vêm de fora e afetam diretamente o trabalhador. Logo estão os recursos sociais, que tem que ver, por exemplo, com como tá dado as relações sociais dentro da empresa, como é o ambiente de apoio social, qual é o estilo de liderança que tem dentro da empresa. Segue sendo recursos da empresa para o trabalhador, mas neste caso são recursos sociais. E depois, as práticas organizacionais têm que ver com algumas práticas, por exemplo, de promoção de equilíbrio entre trabalho e família, ou trabalho ou vida pessoal, né? Ou se não, com uma correta comunicação interna dentro da organização. Ou que a informação existe fluidez, de que existe não esses grandes segredos e tal, existe uma fluidez na comunicação. Esse seria como um ambiente, né? Alguns exemplos de práticas organizacionais saudáveis e positivas. Bom, como dizia, conciliação trabalho e família, prevenção do mobbing, não sei se vocês chamam mobbing aí também, seria como em espanhol assédio. Assédio moral deve ser, ou assédio, né? Isso. Desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de carreira dentro da organização, poder entrar num posto e num lugar de trabalho e ir crescendo, saúde psicossocial, patrimônio percebido, comunicação e informação dentro da organização, responsabilidade social empresária. Essas são algumas práticas, as grandes práticas positivas que a gente tem identificado, né? Logo, em empregados saudáveis, temos todas essas variáveis que estão aqui. Depois, se quiserem, no momento de pergunta, a gente pode conversar um pouco mais. Mas tem que ver com o resultado como posso explicar? Numa balança, digamos, entre as exigências do trabalho e os recursos que te dá a empresa, o resultado vai dar em trabalhadores mais ou menos saudáveis, ok? E como a gente define os trabalhadores e trabalhadoras saudáveis? Em base a estas variáveis que estão aqui. Eficiência coletiva, confiança horizontal, confiança vertical, otimismo, engagement coletivo, individual,
resiliência coletiva, esgotamento, enfrentamento ineficaz, falta de autoestima, estresse, satisfação, várias variáveis, ok? E logo por último, a gente também evalua também os resultados organizacionais saudáveis, que neste caso seria o desempenho que a gente chama intra-role, extra-role e compromisso organizacional. Que esta é uma forma de medir os resultados com este instrumento, que mais que nada a gente vê a capacidade da pessoa de poder levar a cabo corretamente todas as tarefas que são intrínsecas do trabalho, digamos que estão no seu contrato de trabalho. Também a gente vê o desempenho no sentido de que aquelas pessoas que fazem mais tarefas de uma forma intencional da que o seu trabalho pede para ele, ou seja, essas pessoas que sempre estão dando um pouco mais, sempre estão mais vendo outras formas de trabalhar, se tem que ajudar um colega, ajuda com um desempenho já extra contrato, digamos, né? E logo também o compromisso organizacional, que o compromisso neste caso seria o desejo da pessoa permanecer na empresa que faz parte, digamos, né? Que sabemos que a rotação sempre é um problema e sempre é um gasto importante dentro da empresa. Então, o compromisso a gente evalua como algo super importante dentro da empresa, que mais que nada é esse orgulho de pertencer à empresa em particular e o desejo de permanecer dela, né? Então, este modelo a gente tem feito muita investigação sobre ele, sobre muitas empresas, em empresas na América Latina, muitas empresas aqui na Europa, logicamente a maioria está aqui na Espanha e Portugal, e já temos vários livros com resultados e tal, e muita investigação científica, que se vocês entram na nossa página, que depois eu coloco no chat, ou se vocês podem, Simone ou Valdenício ou Miguel, colocar, que é na WANT, né? Want Research Team, que vocês colocam isso no Google, vão ver aí todas as nossas publicações da nossa equipe, que são muitas. WANT é W-A-N-T, Research de investigação, Team de time, né? E lá nós temos muitos resultados, mas basicamente esses são alguns livros que tem escrito sobre a implementação desse modelo na prática, né? É um modelo que foi validado no ano 2012, nesta revista científica, e aí até hoje segue trabalhando, né? E basicamente a nossa metodologia de intervenção é a seguinte: primeiro passo seria uma assessoria junto com a empresa, poder conversar, ver o que está acontecendo, e uma avaliação e diagnóstico da empresa. Que aí a gente tem um instrumento, que é o instrumento HERO, que a gente usa para poder avaliar como está a organização, fazer um raio-x da organização. Logo, numa segunda etapa, a gente faz, logicamente, um retorno de resultados na empresa, conversa com as pessoas e tal, ver se estão de acordo, se não. E logo, depois dessas duas primeiras etapas, chegamos numa etapa de intervenção saudáveis, né? Que em base a identificar quais são as principais fortalezas ou os principais problemas que estão acontecendo, planificamos intervenções, pelo menos numa primeira etapa dentro de um ano inteiro, e poder ver quais são os resultados que tem. Logicamente, tanto no ponto 1 e dando toda a volta no círculo, voltando ao ponto 1 de novo, a gente sempre faz a avaliação para poder ver quais são as consequências dessas intervenções, porque nós que trabalhamos como consultores, somos psicólogos e tal, a gente tem que também aprender que é muito importante quantificar, né? Colocar em números o nosso trabalho no sentido de poder dar uma garantia de que existe um resultado realmente positivo, ou não, que também pode acontecer, mas se a gente tem essa habilidade para poder escolher as ferramentas adequadas, o tipo de intervenção adequado, com um diagnóstico adequado, a probabilidade de que seja feita com sucesso a intervenção é mais alta, porque você tem visto que com muitas outras empresas você tem feito dessa forma e tem funcionado. Basicamente, o conjunto de intervenções que a gente faz aqui na nossa equipe de trabalho em particular tem que ver com a ferramenta de Mindfulness. Não sei se vocês conhecem
imagino que sim, aí no Brasil, que tem a atenção plena dentro do trabalho, a intervenção em o cultivo do bom trato, coaching positivo, survey feedback apreciativo, que é uma forma de devolver os resultados da avaliação e comprometer a empresa deles mesmos buscar a solução aos problemas que eles têm. É uma técnica super poderosa e interessante de aplicar. Outras que tem que ver com promoção da liderança top também, no sentido de liderança transformacional e positiva, recursos psicológicos e positivos, que tem que ver com capital psicológico e mindfulness unidos um ao outro e como isso impacta nas pessoas e nas equipes de trabalho. Outra vez, liderazgo positivo, compaixão no trabalho. A gente está fazendo umas investigações super interessantes sobre isso, sobre pessoas que trabalham com pessoas e como o impacto da compaixão com os outros nas áreas de hospitais e ONGs e tal tem um impacto positivo. E por último, então, alguns exemplos de sucesso que a gente tem feito aqui para poder comentar com vocês um pouco, né? Exemplos de sucesso na avaliação e intervenção com o modelo HERO. Antes que nada, comentar com vocês um modelo que a gente tem de uma fundação que a gente trabalha junto com eles como sócios, que se chama Fundação Hospitais Optimistas. Optimistas em espanhol. Basicamente, esta fundação, a cada ano, faz como um barômetro também existe em português, né? De organizações sanitárias saudáveis. E como faz isso? Existe cada hospital que queira participar, que são, hoje em dia, já nem lembro quanto foi, mas no ano passado eram 60, 70, 80 hospitais que participaram nesta fundação. Então, o que acontece com essa fundação? Se chama Fundação Hospitais Otimistas e a cada ano existe uma coisa que se chama Prêmios Hospitais Optimistas. Então, nessa gala, nessa reunião, né, que se faz anualmente, se premia aqueles hospitais que são mais saudáveis, digamos, têm mais práticas positivas, mais práticas saudáveis com os seus próprios funcionários, com os enfermeiros, com os médicos, com os funcionários administrativos, com todo mundo, né? Não é que mida se as pessoas, os pacientes têm mais saúde ou menos saúde, neste caso em particular, senão que mede como estão as pessoas que trabalham ali. Então, a gente, com o modelo HERO, neste caso em particular, com uma versão mais curta, que se chama HERO Check, que é como uma versão minimizada do HERO, que em vez de ser um questionário de 220 perguntas, passa a ser um questionário de 24 perguntas, que faz uma avaliação como uma foto do momento, né? Não é uma avaliação em profundidade, mas pelo menos temos uma foto do que está acontecendo nesse momento em particular. Então, todos esses hospitais que querem participar da fundação e que querem participar dos prêmios Hospitais Otimistas, têm que passar por esta avaliação e, em base aos resultados que vão dando, se elege quais são as que têm mais práticas saudáveis, que os funcionários estão mais saudáveis e tal. Também se premia histórias otimistas com capitães otimistas. É super lindo. Depois, se vocês querem buscar mais informação, procurem, porque é super interessante. Mas para nós é super bom, porque através de uma fundação, através de uns prêmios, que é uma forma digamos, de chamar a atenção dos hospitais para que venham participar, porque a gente fala, os prêmios são simbólicos, são doações que depois fazem a ONGs e tal, mas cada vez mais e mais hospitais estão participando, e com essa forma de chamar eles para que participem, a gente consegue poder psicoeducá-los enquanto à importância de que as pessoas que trabalham com as pessoas, quanto mais saudáveis têm, quanto mais felicidade pode ter, ou menos estresse no trabalho, melhor vão atender as outras. E a gente faz um diagnóstico de cada uma delas com esta metodologia do HERO,
mas quando a gente entrega o relatório com os resultados, a gente faz sugerências de melhoras de intervenções. A gente sugere, mas seria bom fazer isso, seria legal fazer o outro, por este motivo, pelo outro. E com muitos deles, depois a gente faz intervenções também para poder melhorar os resultados para o ano seguinte. Então, é uma forma de promover saúde dentro das empresas, neste caso em particular, com hospitais. Ok? Outro exemplo também que a gente tem, que é super interessante, é uma associação de empresas saudáveis e solidárias, que se chama Personas que Brilham, Pessoas que Brilham. E, basicamente, esta associação de empresas, o que faz como posso dizer? Intercambiar, como seria em português? Fazer um intercâmbio, né? Mudar, trocar experiência. Trocar Um intercâmbio, trocar experiências saudáveis, de promoções de práticas saudáveis, e através desse intercâmbio de boas experiências, de boas práticas, todas vão participando de uma rede solidária e vão crescendo entre si. E, neste caso, a nossa função como equipe de investigação é que cada empresa que quer participar desta associação de empresas em particular, que são saudáveis e solidárias, ou tentam ser, pelo menos, também passam por um diagnóstico da nossa parte. A gente diagnostica eles ou elas, essas empresas, e logo também faz intervenções para melhorar os resultados a cada ano. Então, esta rede em particular é um pouco isso, né? Eles juntam as suas práticas positivas, mas também eles querem impactar no seu contexto de cidade, de bairro, de país, através de práticas de responsabilidade social corporativa ou empresarial. Então, por exemplo, o que eles fizeram nos últimos anos foi ter uma app de celular, onde todas as pessoas que trabalhavam nessas empresas, que eram como 40, 50 empresas, iam como registrando práticas positivas. Por exemplo, práticas positivas como atividades físicas, doação de alimentos, mindfulness, esportes, qualquer tipo de esportes, todas as práticas que estavam relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030. Então, isso ficava como se fosse um Facebook ou um Instagram todas as pessoas que participavam, e elas iam como registrando isso e aparecendo como um muro. Fulano de tal fez tal coisa, fez uma ação solidária. Fulano de tal correu 5 quilômetros. Isso ia como somando quilômetros para cada uma das empresas, né? E as empresas começavam a competir entre si, de uma forma saudável, uma competência, vamos ver qual tem mais quilômetros e tal. E uma vez por ano, esses quilômetros se traduziam em dinheiro. Então, a cada ano se escolhiam 3 ONGs da zona aqui da comunidade valenciana, e se faziam doações em dinheiro para ajudar essas ONGs. Então, era uma coisa como que se diagnosticava, se fazia intervenção positiva, mas também, através de uma app tecnológica, se promovia exercício de meditação, exercício físico, alimentação saudável e muitas coisas assim. Por exemplo, no ano 2009, que foi o ano passado, entre essas 40 empresas, por exemplo, se registraram mais de quase 54 mil atividades físicas dos seus funcionários, quase 14 mil, 13 mil e pico atividades de meditação, de mindfulness, 39 mil atividades relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E no que vão nos últimos 3 anos, já se fizeram doações maiores de 44 mil euros, que não sei quanto seriam em reais, mas que é bastante dinheiro para essas ONGs e que faz uma diferença interessante, e com várias ONGs em particular. Então, era como uma união de muitas coisas, né? União de promover hábitos de saúde, ajudar os outros. Então, voltamos à nossa definição do que é uma organização saudável, e para mim este é um bom exemplo.
é aquela que se preocupa pelos seus funcionários, se preocupa pela saúde dos seus funcionários, mas que também se preocupa com o seu entorno, também se preocupa com o seu país, com o seu bairro, em ajudar os outros que estão mais desfavorecidos e tal. E, por último, e essa já é a última já, uma das investigações que eu fiz foi, por exemplo, diagnostiquei, por exemplo, com esta metodologia HERO, 20 empresas que tinham explicitamente práticas positivas, saudáveis, como, por exemplo, estas de responsabilidade social empresária, com outras 20 que não tinham. Não, pelo menos não tinham de uma forma assim explícitas. E a gente também evaluava se tinham ou não. Então, eu comparei os resultados em base às dimensões e às variáveis que a gente evalua no diagnóstico do modelo HERO, para ver se tinha alguma diferença entre aquelas empresas que promovem a responsabilidade social como uma prática positiva com aquelas que não. E esse é como um pôster que eu apresentei num congresso, onde a gente, então, como em definitiva, pode ver que aquelas empresas que sim tinham essas práticas positivas tinham muito melhores resultados que aquelas que não. Por exemplo, tinham melhores resultados em variáveis como feedback no trabalho. Aquelas empresas que promovem esse tipo de ações tinham muito mais feedback, uma muito melhor comunicação, tinham um clima de apoio social dentro da empresa superior àquelas empresas que não. Também vimos que a confiança horizontal, a confiança entre as pessoas no mesmo nível de trabalho era a mais alta, percebiam seu trabalho como menos rotinário, maior desempenho extra-role e um maior compromisso organizacional. Então, era como uma evidência também, e coloquei porque essa eu vi com meus próprios olhos que era assim, e queria compartilhar com vocês também. Então, desculpa que em cima eu passei um pouquinho do tempo, e desculpa se eu fui muito mais rápido, mas eu estou disponível para todas as perguntas que queiram fazer. Muito obrigado outra vez a Mapa de Talentos, a Simbólica, a Simone, Valdenice e Miguel, pela oportunidade de conversar com vocês, e encantado de poder compartilhar agora, conversar e tal, e mais ou menos seria isso. Obrigado, Ari, obrigado, Simone, Val, todo mundo participou. O que a gente vai fazer? O que eu sugiro agora? Abrir para umas perguntas. O que me chama a atenção, que a gente gosta muito, né, e a gente ficou encantado, é essa questão da rede. Ou seja, de você não fazer isso só para uma empresa e que a competição seja uma coisa saudável. A gente vê muitos prêmios e certificações em que as pessoas estão preocupadas como elas estão no ranking em relação ao resultado do selo. Quando a gente enxerga o que você está apresentando agora, vai muito além, é uma coisa consistente e manifestada, ou seja, a pessoa precisa sentir aquilo, não adianta ter o selo na página da empresa e o dia a dia ser outra coisa, né? Então, isso é uma coisa que chama muito atenção, né? E chegar num modelo de trabalho hoje, onde a gente tem que colaborar cada vez mais e interagir até de maneira horizontal, eu não vejo outra forma de fazer isso sem trabalhar esses aspectos positivos. Então, eu queria pontuar isso, deixo para as meninas pontuar o comentário que elas quiserem agora, a Simone, a Val, e aí deixo para vocês perguntarem, fiquem à vontade, quem está aí. Eu vi que tem a Dinka, a Deise, Janaína, o Rafael. Eu quero primeiro parabenizar. Ari, isso foi uma aula, foi um presente que você nos deu. Assim, imensamente grata. E sim, né, assim, o que une, né, a Mapa de Talentos e a Simbólica são credenciadas, né, fizemos aí esse credenciamento na metodologia HERO. Acho que justamente por acreditar nisso que você falou, né? A gente está falando de ser contínuo, de não ser ações isoladas. Essa bandeira a gente está levantando muito, Ari. Porque as empresas, assim, implantam mindfulness e acham que já é positiva. Tudo bem em implantar mindfulness, é isso.
mas nós temos que chegar numa transformação de consciência, né? Numa transformação de todo o entorno, transformação de pessoas e transformação de cultura, né? Esse tem sido, né, o que nos aproxima muito da solidez da metodologia do Hero. Agora, Ari, a pergunta, aqui no Brasil a gente fala pergunta matadora. Como é que que caminhos vocês têm de porta de entrada para convencer as empresas a entenderem essa avaliação, né, na verdade, implantar as práticas, voltar depois a mensurar? Que caminho, né, que vocês encontram para o convencimento aí desses decisores? Né? Você compartilhar um pouquinho com a gente. Muito bem. Olha, o caminho não é fácil. Para começar, o positivo aqui, hein? Não, mas ser positivo não é não ser realista. Não é fácil, logicamente que não é fácil, e mais eu acho que na cultura latino-americana também, como latino, eu entendo que também é mais difícil. Eu acho que uma boa estratégia é poder começar a fazer redes de empresas e organizações que estejam interessadas. Essa rede pode começar com 2 empresas, pode começar com 3 empresas, mas já poder ver, avaliar e ver uma evolução no tempo positiva nos resultados, tanto a nível interno como resultados de dinheiro econômico, já começa a contagiar outras empresas, porque eu acho que hoje em dia, na América Latina, tirando talvez as multinacionais que têm outra cultura diferente, que não é nem melhor nem pior, senão que são momentos diferentes, é muito no boca a boca, eu acho, sabe, Valdenice? Tipo, de uma reunião, um café da manhã entre empresários, sabe? E eu tô com esse problema e tal. Olha, eu participo nesta rede de empresas e fiquei sabendo que tem umas pessoas que estão fazendo um diagnóstico nesse sentido e escutei que era, sabe, às vezes no boca a boca, porque às vezes é mais efetivo quando os resultados são reais. Então, eu acho que é muito importante, né, as primeiras etapas, esse é o meu ponto de vista, pelo menos, é começar a ter dados com as nossas empresas, com as empresas do Brasil, com as empresas de São Paulo, ter exemplos de sucesso nesse sentido. E eu acho que também é um caminho que não é fácil, e também ter os resultados positivos também não é uma coisa fácil, não é contratar uma pessoa, um psicólogo ou um guru da felicidade e tal, do coaching, né? Que agora está na moda a gente ter o Chief Happiness Officer, né? Como? Chief Happiness Officer. Já. Bom, como a Paloma? Sim. A Paloma é a Paloma Duarte. Sempre me sai Paloma Duarte. Paloma Fuentes. Paloma Fuentes. A Paloma Sim. chefe de felicidade da cerveja. Claro, ser chefe de felicidade de uma fábrica de cerveja é fácil, né? Não, não, a gente brinca. Mas é interessante isso. A Val fez a provocação aí, é que não está na mão de uma pessoa só, isso você comenta, está na mão da rede, né? E de dar poder para os colaboradores. A Paloma coloca muito isso, né? Ela tem o título, mas ela faz de uma forma diferente. Eu vou defender o dela, ela não está aqui para se defender. Mas sem dúvida, a Paloma é um exemplo, mas muito bom de seguir, sem dúvida. Mas é legal que o Ari fala de rede, né? A ideia de trabalhar na rede, de desenvolver na rede, né? Agora, Ari, na tua experiência, isso se faz conversando com os líderes, ou seja, eu estou falando com o CEO da empresa, com quem vocês costumam conversar para fazer a implementação. Isso é legal porque tem muita gente de recursos humanos aqui. Qual que é o caminho para a gente chegar a implementar isso? Começa num pequeno grupo, começa numa unidade de negócios.
que caminho vocês já fizeram, porque deve ter cenários em que eu vou lá, falo com o CEO da empresa, ele é consciente, ele vai lá e implementa para todo mundo. E tem cenários que eu tenho um líder de uma área que vai resolver e fazer uma ilha de positividade ali. Então, queria ver um pouco o que vocês enxergam em relação a isso. Olha, Miguel, a gente geralmente fala com recursos humanos, sem dúvida. Primeiro, que eles sempre estão adiantados, né? Enquanto no sentido de conhecer quais são os problemas internos, a influência de que essas pessoas estão bem ou não, quais são os problemas. São as pessoas que sempre estão escutando e vendo quem falta, quem não falta, doença, estresse, conflito. Eu trabalhei muitos anos em recursos humanos e a gente mais ou menos não éramos os donos da verdade, mas sim sabíamos muitas das coisas que aconteciam nível interno de sempre, quase de todas as áreas. Então, sempre é uma forma efetiva e estratégica ter recursos humanos do nosso lado e juntos, depois sim ir com o CEO, depois sim ir com o gerente, mas já com algum caminho andado, pelo menos, não digo ter, logicamente, uma avaliação, não, mas pelo menos ter conhecimento do que está acontecendo. E quem melhor sabe do que está acontecendo, muitas vezes não é o CEO, é as pessoas que estão trabalhando nos recursos humanos. Então, eu acho que de uma forma estratégica, ter eles, os recursos humanos, como nossos aliados, enquanto que da informação que nos possa dar, para que a gente possa também poder dar uma proposta mais adequada para o contexto específico dessa empresa em particular. Porque as propostas não são genéricas, são individuais. Lógico que o modelo, sim, mas a intervenção sempre vai ser em base ao que está acontecendo nessa empresa em particular. Não existem soluções mágicas, não existe uma ferramenta que funcione para todos da mesma forma. Imagina, a complexidade é tão complexo. Uma pessoa já é tão complexa, imagina um conjunto de pessoas, né? Então, não dá para dar um remédio igual para todo mundo nesse sentido. Então, sempre tem que ter em conta a importância do contexto cultural dessa empresa em particular e ter esse exercício de poder armar intervenções específicas. E isso dá uma seriedade muito grande para o nosso trabalho, não só de que a gente está prestando atenção para essa empresa e não quer só vender uma coisa, um produto mais, senão que realmente a gente quer poder melhorar essa empresa em particular e a probabilidade de que a gente possa ter resultados mais positivos tendo um diagnóstico mais específico sempre aumenta. Maravilha. Eu acho super importante, Valdenice, só para terminar um pouco a sua pergunta, a questão das redes. As redes. Pode começar com uma ideia louca, mas sempre vai ter algumas pessoas que vão estar interessadas em se juntar e juntos podem impactar muito melhor. Eu acho que é super importante isso. A nossa experiência, por exemplo, é com redes. E as redes vão crescendo, 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 crescendo. Mas, claro, sempre tem o primeiro passo que, bom, são pouquinhas. Por isso eu dizia, às vezes são com duas. Bom, mas de duas podem ser 4, 6. E aí se fortalecem e intercambiam boas práticas. Eu acho super, super interessante. Maravilha, Ari. E você sabe que o que você está dizendo vem super ao encontro, né? Olha aqui, a gente, né? Na verdade, duas consultorias, quase irmãs aqui, que se uniram, falaram, olha, vamos fazer isso acontecer, né? E eu já deixo aqui o convite também para quem está nos ouvindo ou vai ouvir daqui a pouco, né? Porque a gente vai daqui a pouco lançar o vídeo, que é este movimento também, né? Que estamos aqui parcerando, né? Queremos cada vez mais ir juntando as pessoas que querem fazer esses estudos com essa seriedade. E lógico, né? Aqui a gente defende muito o modelo e a metodologia Hero. Então, mais uma vez, Ari, assim, super gratidão pela aula que você nos deu. Nós aqui estamos invadindo demais o teu horário, né? E a gente, puxa, só tem a agradecer. Não sei, Miguel, Simone, mais alguma contribuição? Não sei se no chat tem alguma pergunta ou alguém que queira fazer alguma pergunta.
Só elogios que eu estou lendo por aqui, viu? Ah, então eu vou ler também. Ok. Não, Ari, muitas graças, muito obrigado. Por enquanto, a gente não pode compartilhar mates, né? Porque agora, isso talvez é uma coisa que mude o cenário da pandemia, mas é uma coisa que compartilhar conhecimento, compartilhar emoções positivas e você ter dado do teu tempo e do exemplo para mostrar a seriedade disso, né? Porque esse é um tema que tem ampliado aqui, mas a gente sente que tem muita coisa que acontece nos palcos, né? E o que a gente está falando aqui, olha, tem todos os bastidores aqui para chegar a esses resultados. Tem um esforço, tem sacrifício, tem para poder convencer as pessoas de que é assim, mostrar os dados locais. Então, é muito legal você mostrar esse outro lado da moeda, de seriedade com alegria e bom humor sempre, mas essa questão de ter a seriedade no que a gente está fazendo, que a gente quer realmente criar um impacto na empresa e nas pessoas, é isso que eu acho que a tua contribuição foi fantástica. Então, eu só quero agradecer, espero que a gente faça muito mais lives e muito mais coisas juntos, e inclusive com todo mundo que está conectado aqui na rede, tá bom? Tá bom. Deixei meu e-mail aí no chat, se alguém quiser alguma dúvida, alguma coisa, nenhum problema. Para mim, repito, um prazer estar compartilhando com vocês. Isto compartilhar é viver, então, é o que eu dizia, um dos principais objetivos para eu estar hoje em dia aqui é poder gerar conhecimento para depois devolver para a nossa América Latina, de alguma forma ou outra, esta visão que, pelo menos para mim, faz sentido, que eu sei que para vocês também, e sei que é difícil, sei que tem muito trabalho pela frente, mas temos que fazê-lo. Então, para mim, poder compartilhar é a certeza do que o que eu estou fazendo é o correto. Então, vocês nada mais que brindam uma oportunidade de poder confirmar essa vocação para mim. Então, obrigado a vocês também, ok? Obrigada, viu, Ari? Foi realmente muito generoso. Acho que quando a gente compartilha daquilo que a gente acredita, né? Em conjunto, assim, a gente se fortalece, sabe? E eu acho que quando a gente convidou, né? Você fez questão de ter vocês, né? Toda uma equipe, né? Óbvio, representado aí por você. É por saber que a gente, assim, aposta muito no modelo Hero como um modelo, sabe? Que as organizações precisam revisitar seus modelos, né? E a gente espera, assim, poder, né, contribuir com as pessoas, com as organizações, né, com os resultados, assim, dentro desse olhar, dessa prática, com muita ciência, com muito trabalho, né, com muita evidência por meio das redes, que eu também acho que é esse o caminho, assim. Sem dúvida. Muito obrigada, viu? Foi Obrigado assim, a vocês. muito bom para nós. Igualmente. Um abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado, Pessoas, turma. obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco e fazer parte dessa série, né, de organizações positivas e saudáveis. Quarta que Semana vem tem que mais. vem tem mais. A gente divulga aí nas redes. Beijo. Tchau, tchau.